Bom dia, gente amiga. São 9h30 da manhã. Eu sou Leandro Forte, sou jornalista e falo diretamente de Brasília. E esse é o Café da Manhã do Diário do Centro do Mundo. Bom dia para quem já chegou cedo aqui, antes até da live começar. Roberto Félix, Jorge Júnior, Wanda Maria, Arimateia, né? Muita gente marcando. A Luísa Gonçalves, né? São Tomé das Letras presente, todo dia aqui conosco. Lúcia Helena, Zoroastro Machado da Silva. Zoroastro é um grande nome, hein? Marcelo Graça Forte também presente aqui, um cara que está sempre conosco aqui no DCM, participando ativamente. Rosa Moreno, Laurice Canaã. Muito bom, muito obrigado, gente. O Disney Galarraga. Pois é, isso aqui é um show de nomes, hein? O Poeta das Calçadas também com a gente. Carla Lobo Guará também sempre com a gente aqui. Muito bom, gente, muito obrigado. Tem muita coisa para a gente falar nessa quarta-feira. Finalmente uma quarta-feira de sol aqui em Brasília, mas tempos muito nublados do ponto de vista político, econômico e de saúde sanitária no Brasil. Caminhamos para uma situação absoluta de caos. Olha só, eu tenho, como todos os brasileiros e brasileiras, tentando manter a minha sanidade mental intacta, né, se debruçando de forma racional sobre as coisas que acontecem, sobre as notícias que se acumulam, as piores notícias de todos os tempos se acumulando no Brasil. O Brasil vive uma tempestade perfeita, né? Há uma crise sanitária gravíssima provocada pela pandemia da Covid-19 e que se agrava de forma exponencial, diariamente, diuturnamente, por conta da absoluta incompetência do ministro da Saúde, esse general Eduardo Pazuello, que é um idiota, um incompetente completo, um sujeito incapaz de gerenciar a compra de algodão e seringa, e esse presidente da República, que é um genocida, e não, se alguém tem ainda alguma dúvida sobre de que ele é um genocida, por favor, né, enfia a cabeça dentro da terra igual uma avestruz, porque você não está entendendo nada do que está acontecendo no Brasil. Nada. Nós chegamos às mortes diárias de 1.796 pessoas, quase 1.800 pessoas morrendo por dia. Isso, estamos falando de notificação oficial. Nós somos o país da subnotificação. Subnotificação de saúde, subnotificação de registro civil, subnotificação de educação. Subnotificação é um problema crônico da sociedade brasileira e não é diferente com a questão da Covid-19. Certamente estão morrendo muito mais pessoas, deve ter o dobro de gente morrendo por conta da Covid. Nós estamos chegando a 260 mil pessoas mortas, também na notificação oficial, mas os médicos, as associações, as pessoas que se debruçam sobre saúde, medicina e estatística, acham que deve ser pelo menos o dobro disso, né? A gente deve estar com 400 mil pessoas já mortas por conta da Covid e 14, 15 milhões de infectados. E crescendo. E crescendo porque nós não temos uma política central de saúde. O general Eduardo Pazuello, esse idiota que é ministro da Saúde, ele teve a coragem, a pachorra, como se dizia antigamente, de falar para os secretários de saúde, do Conselho Nacional de Secretário de Saúde, que ele não faz campanha de educação para uso da máscara, para isolamento social, para cuidados, ele não faz uma campanha nacional massiva de prevenção à Covid, porque o Bolsonaro não deixa. Se fosse um general de verdade, e não essa caricatura de general que nós temos hoje no Brasil, não esse simulacro de forças armadas que nós temos no Brasil, ele dava ordem de prisão na hora para esse presidente da República, metia ele num cárcere e assumia a responsabilidade de fazer essa campanha para salvar a vida de milhões de brasileiros. A desconexão absoluta, a falta de relação com a realidade que as Forças Armadas têm no Brasil é tão grave que a gente não imaginava que podia ter essa dimensão. São Forças Armadas completamente descoladas do interesse público, mergulhadas em esquemas de corrupção, em superfaturamento de compra de leite condensado, de picanha, de bacalhau. São nababos vivendo nos seus cassinos de oficiais, se refastelando com dinheiro público. E descolados
da realidade, da miséria e da pobreza brasileira. O que é mais incrível, eu que já fui militar, já tive experiência militar e conheço muito da vida militar, o mais incrível é que 95% desses caras que são generais, oficiais, não falo nem os praças e sargentos, tá? Os oficiais das Forças Armadas vieram da merda. São meninos pobres que usaram as Forças Armadas para ascender socialmente. Meninos pobres, inteligentes, que conseguiram passar em concursos muito difíceis de entrada nas escolas militares, seja nas escolas preparatórias, seja nas academias de formação militar, e que se esqueceram completamente. É uma traição de classe que se faz no momento que o sujeito entra no curso de formação, esquece aquilo, essa adesão absoluta a se transformar em braço armado da burguesia nacional, sem nenhum senso crítico. Aí são moldados, uma geração envenena a outra. Uma geração de militares no Brasil envenena a outra. Com essa doutrina de segurança nacional tão congelados na Guerra Fria, transformaram em imbecis, volantes dentro dos quartéis. E aí a gente agora, como deixou essa gente ficar por conta própria, achando que eles estavam se profissionalizando, aí a gente agora tem, aí aparece General Heleno, General Pazuello, General Vilas Boas, a gente vê a caricatura que é a formação dos oficiais generais no Brasil. E esse general Eduardo Pazuello não foge à regra, o general de intendência, que deveria entender de administração, de logística, né? Ele era um gênio da logística. O cara me manda as vacinas erradas, que iam para a Amazônia, mandou para o Amapá. Não conseguiu comprar a vacina, não conseguiu comprar a seringa. É capaz de estar faltando papel higiênico no Ministério da Saúde. É essa a situação que a gente se encontra. E estamos chegando a 2.000 mortos por dia no Brasil, 14 milhões de infectados. E o que faz esse presidente genocida? Veta a possibilidade dos governadores e dos prefeitos comprarem as vacinas para salvar as suas populações. As pessoas não moram no país, na União. Não moram sequer nos estados, elas moram nos municípios. Então, os prefeitos têm sim que assumir a responsabilidade de salvar a sua gente, de salvar as pessoas que o elegeram, de salvar a sua cidade, de impedir que a peste destrua a sua cidade, como era feito na Idade Média, no século XIV, século XV. Os prefeitos assumiram nas suas cidades medievais a responsabilidade de salvar as cidades da peste, porque os reis não faziam isso, porque eram descolados absolutamente da realidade do seu povo. A gente voltou à Idade Média. O país, o Brasil, que era o país emergente mais importante do mundo, a sexta economia do mundo, o país que crescia a olhos vistos, que era um player da economia mundial, que tinha um protagonismo nunca antes tido por um país da América Latina dentro da diplomacia mundial, que tirou 40 milhões de pessoas da miséria, que começou a criar programas de habitação reais para as pessoas terem suas casas, né, que distribuiu riquezas, que soube gerenciar um bom momento da economia mundial. Esse país acabou. Com o golpe de 2016, esse país acabou. Ele foi levado de volta para uma situação pré-colonial. Nós estamos nos transformando numa grande fazenda de soja, um processo rápido e absolutamente destrutivo de desindustrialização. Estão vendendo as refinarias da Petrobras, estão destruindo as ferramentas de desenvolvimento social, estão redirecionando a função do BNDES para financiar somente projetos privados de grande magnitude do empresariado nacional ultra-reacionário, ligado ao bolsonarismo, ao latifúndio, à destruição da Amazônia, do Pantanal. Nós somos um país pária no mundo. O planeta nos olha de forma estupefato. Como é que uma nação que estava crescendo e se tornando um país tão importante, de repente se transformou nessa merda absoluta? E aí, no meio dessa merda absoluta, com as pessoas morrendo, e vão começar a morrer nas ruas, os hospitais lotados, as cidades declarando lockdown, o que esse cara faz? Manda uma comitiva para Israel para conhecer o spray milagroso, né, que Israel está dizendo que desenvolveu. Quanto custa, gente, mandar uma comitiva de 5, 6, 10 pessoas para Israel no meio dessa pandemia desgraçada,
para conhecer um spray. Porra, manda esse spray para cá, a gente conhece, abre aqui, a gente vê que merda é esse spray. É óbvio que isso não faz nenhum sentido, isso é uma atitude diversionista. O sujeito não conseguiu, ficou prescrevendo cloroquina e ivermectina, e um estudo da Fiocruz na Amazônia está mostrando que as pessoas que usaram cloroquina e ivermectina morreram mais, e quem usa vai morrer mais cedo. E a ivermectina está provocando colapsos hepáticos. É um remédio ultratóxico utilizado para verme e piolho, que se toma em doses mínimas. As pessoas estão se empanturrando crianças 3, 4 vezes por semana com esse medicamento. Olha que coisa maluca. E esse idiota, esse genocida, ficou prescrevendo isso e agora está fingindo que não é um mentiroso, né, um mitômano. Ele e esse general Mourão, que a Reginalíssima está falando, é outro mentiroso. É outra caricatura de general. Né? Parece que foram tirados de uma anedota do antigo Pasquim. Aqueles gorilas, né? As anedotas do antigo Pasquim. Assim, esses generais continuam assim porque eles estão congelados na Guerra Fria. Eles são figuras patéticas da Guerra Fria. Parece um filme de sessão da tarde sobre a Guerra Fria. Então é essa situação que a gente está vivendo. E aí, assim, qual é a nossa saída? Quais são as saídas possíveis? Se fala numa CPI da Covid, que não há tempo hábil dessa CPI, mesmo que instalada de forma ostensiva, consiga alcançar algum resultado. A questão do impeachment também me parece fora de ordem, porque também não há mais tempo para se iniciar um processo como esse, né, em 2021, 2022, ano eleitoral. O Senado aprovou a possibilidade das empresas comprarem vacinas com algumas ressalvas. Né? Eu queria muito discutir isso. Então, para discutir essas questões todas, eu não vou me estender mais, até porque tem muito assunto para a gente tratar com o nosso convidado, que é o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o maior criminalista do país, e que tem, desde sempre, se colocado contra os abusos e desmandos da Operação Lava Jato, que está na origem do estado caótico que nós vivemos hoje, e que tem se colocado também de forma muito ostensiva na discussão pela vacinação e na luta contra esse genocida chamado Jair Bolsonaro. Cacai, muito bom dia, bem-vindo ao Café da Manhã, obrigado por estar participando conosco aqui. Você tá mutado, Cacai. Muito bom dia a você, Leandro. Obrigado pelo convite, você, Sara, e todos os que estão aqui nos ouvindo. Quando você fala de tentar manter uma certa racionalidade, eu acho que esse talvez seja o nosso problema. Nós que temos uma consciência racional, que temos uma consciência da gravidade da situação que vivemos, um país à deriva, sem nenhum tipo de organização, nós não temos sequer campanha de vacinação. Nós temos um presidente que é contra a vacina, que incentiva a aglomeração, que, infelizmente, diz que a máscara traz efeitos colaterais, é algo de uma irresponsabilidade enorme, e nós estamos tentando ser racionais, enquanto do outro lado não há nenhuma racionalidade. Esse é um dilema que nós vivemos. Como é que se faz para manter uma racionalidade, sendo que você já introduziu falando isso, nós sabemos da urgência, nós temos hoje quase 1.800 mortos oficialmente, certamente a subnotificação leva muito mais do que isso. E o que é possível fazer? Hoje eu recebi o telefonema de um grande advogado e amigo, aflito, dizendo, vamos fazer um grupo para discutir o impeachment, que lá atrás eu era contrário ao impeachment, depois passei a achar que o impeachment era a única solução, só que com o tempo nós estamos perdendo espaço, nós estamos perdendo para essa política de necrofilia, quer dizer, nós estamos perdendo seguramente, no meu ponto de vista, para a morte. Essa política é uma política que incentiva a morte. O impeachment, como tem um rito que tem, evidentemente, que ser cumprido, demora. Não dá tempo de tirar esse cidadão. A hipótese de você fazer a CPI, que também seria importante, mas nesse ponto até eu concordo com o presidente Arthur Lira, a CPI é para verificar quem falhou aqui, o governador, o presidente, o ministro, coisa para o futuro. Eu já advoguei em várias CPIs. Então, a nossa perplexidade é como fazer para assumir posição imediata. Por exemplo, a eleição do Biden nos Estados Unidos
deu uma guinada. Se o Trump tivesse lá, que é um companheiro desse nosso presidente aqui, a situação lá é mais do dobro oficialmente de mortos que no Brasil. O Biden ontem fez um pronunciamento colocando empresas concorrentes para trabalhar juntos, para ter uma lei que permite isso, e evidentemente também usando o poder da presidência da República. Ele está dizendo que até maio todos os norte-americanos, todos que estiverem em território norte-americano, eu já tenho amigo que foi para lá para vacinar, serão vacinados. Então, a nossa situação, necessariamente, é que o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional têm que assumir a responsabilidade. O Supremo, eu tenho dito isso e faço justiça, imagino, o ministro Lewandowski tem sido o verdadeiro ministro da Saúde, com coragem, com destemor, dentro dos limites constitucionais, é claro, mas o Supremo, nessa hora, não tem faltado à nação. Sempre que é acionado, porque o Poder Judiciário é um poder inerte, só age se acionado, ele tem dado a resposta imediata, permitindo que os estados tomem providência, que os municípios tomem providência. Você falou muito bem, o cidadão não mora na União. O problema nosso é que nós estamos num país presidencialista. A força do presidente da República, não só a força mesmo que a Constituição lhe confere, mas a força simbólica do presidente da República. Nós temos um cidadão que fala contra a medicina, que fala contra a todas as ordens que vêm, as orientações que vêm do Sistema Mundial de Saúde. É o contrário, diz para aglomerar, diz que essa gripe é uma besteira, diz que nós somos uns maricas. Quer dizer, é uma visão tão deturpada do mundo que nós, no meio de uma crise sanitária desse porte, nós não temos outra saída. Nós temos que dar força ao Congresso Nacional. Eu fiz 2 lives semana passada no meu querido grupo Prerrogativa. Fizemos com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e com o Arthur Lira, presidente da Câmara. A minha primeira pergunta é essa: o que o Congresso pode fazer? Porque não podemos esperar nada desse presidente da República e desse grupo dele. É um grupo completamente desconectado da realidade. O que eles querem, na realidade, talvez, seja começar a vacinar a partir do ano que vem, porque vai vacinar próximas eleições. É tudo um jogo de interesse. Por que essa cloroquina foi comprada gastando milhões de tanto tempo? Claro que tem que investigar por quê. Sabidamente não tem absolutamente nenhum efeito. Todas as autoridades sérias do mundo dizem isso. Então, infelizmente, é um país à deriva e compete a nós agora, cidadãos que temos acesso a isso que nós estamos tendo aqui agora, a fala, a discussão, a escrever. Isso é importantíssimo. Nós temos que fazer isso porque, paralelamente a isso, Leandro, eles estão ainda desestruturando o Estado brasileiro. Mesmo antes da pandemia, já tinham tirado 30 bilhões do SUS. Mesmo esse Mandetta, que depois se revelou uma pessoa séria no trato com a pandemia, tinha votado para enfraquecer o SUS. A gente tem que ver que, paralelamente, eles estão desestruturando o Estado brasileiro. Eles estão terminando com a ciência, eles não investem na ciência. Esses órgãos nossos, eu estava vendo o primeiro presidente da Fiocruz dizer, da Anvisa, se não me engano, dizer que o Brasil tem capacidade instalada para poder vacinar 3 milhões e 200 mil pessoas por dia. No entanto, nós não temos vacina, nós não temos insumo, nós não temos nada, porque por opção do governo federal. Os estados têm que tomar a frente, o Congresso Nacional tem que tomar a frente. Agora vem uma lei que diz, não, caralho, nós temos que priorizar o SUS, a universalização do atendimento. Então, com isso, eu sou absolutamente contrário. Até que teve uma empresa que me chamou para vacinar. Obviamente, eu disse não. Nós temos que priorizar que a vacina chegue às pessoas através de um programa. Primeiro, os prioridades. Para mim, professor deveria ser prioridade, motorista de ônibus deveria ser prioridade, mas essa é uma discussão de prioridade que eu não quero fazer aqui. Agora, num dado momento, a gravidade é tal e tanta. Eu fico vendo o seguinte: se nós, que temos estrutura, bibliotecas, acesso à mídia, a debate, se nós estamos angustiados, imagine aquele... Ontem eu vi uma médica falar que tem amigos dela que está há 40 dias, há 2 meses, há 4 meses, sem sair do hospital. Essa é a verdadeira angústia, vendo as pessoas morrerem sem poder ir para casa porque sabe que vão infectar. E nós temos um governo completamente irresponsável que continua fazendo o mesmo joguinho, estava ontem participando de festividades internas. Sem contar, Leandro, que nós conversávamos um pouco antes, esses grupos que têm a coragem de continuar fazendo festas de casamento, festas de formatura.
Essa burguesia encastelada, que nunca lê um livro de verdade, que só lê WhatsApp, que talvez não tenha noção do que está eles causando agora, passados tantos dias do carnaval, aumentou incrivelmente o número de mortos. E nós não temos um programa de vacinação. Olha só que coisa dramática. Eu estava conversando ontem em Portugal, e a semana passada eu conversando num outro país europeu, e ele dizendo assim, aqui no Brasil, eu dizendo, quem informa o número de mortes é um pool de empresa jornalística, porque o governo não tem essa responsabilidade. Nós viramos piada internacional, piada com a morte atrás. Essa angústia nos acompanha diariamente. Então, eu penso que agora, nesse momento, já que não dá... Nós temos que abrir o impeachment? Sim, vamos abrir o impeachment. Nós temos que fazer uma CPI depois para averiguar as responsabilidades? Sim, mas isso não resolve o nosso problema, que é agora. As pessoas estão morrendo agora. Nesse momento não tem leito. Brasília, houve fechamento agora, o lockdown, não total, mas houve, porque não tem leito disponível. Eu acabei de receber agora um WhatsApp emocionante, num dos grupos que eu faço parte, uma filha despedindo da mãe, e a mãe dizendo, olha, como não tem UTI, e ela morreu em seguida, uma mulher de 42 anos de idade. Essa é a realidade nacional. Então, nós temos que fazer algo agora. Vamos discutir o impeachment, vamos fazer o impeachment, vamos fazer o impeachment. Vamos fazer a CPI, mas nesse momento é chamar a responsabilidade do Congresso Nacional, a responsabilidade do Supremo Tribunal. Repito, na minha visão, o Supremo está fazendo o que é possível, porque ele só age colecionado. O ministro Lewandowski tem agido com coragem, cumprindo a Constituição. E o Congresso tem que dar 1000 passos à frente. Cabe ao Congresso Nacional tomar as providências. Se esse presidente veta um projeto, derruba imediatamente o veto. Não é fazer nada de afogadilho, não. É salvar vidas. É ter uma política que seja minimamente responsável. Se nós não conseguirmos, de uma forma absolutamente, eu diria, consciente, trazermos a vacina para o Brasil, nós viveremos uma catástrofe ainda maior. As pessoas vão morrer nas portas dos hospitais, vão morrer nas ruas, como já estão morrendo, na verdade. É um drama que, infelizmente, nós vamos viver. Saber como enfrentá-lo é que vai fazer, de certa forma, a diferença nesse momento. O Congresso Nacional tem que dar uma resposta à população brasileira, à nação brasileira. Eu acho que nós estamos fazendo paralelamente, Leandro. A gente continua trabalhando. Ontem eu participei de um julgamento histórico. Passei o dia inteiro, ainda que virtualmente, no Supremo Tribunal Federal, num julgamento dos mais importantes da história recente do Brasil, num caso que eu atuo desde o início, para tentar desmistificar esse monstro que, paralelamente a esse desastre sanitário, estava dominando o sistema de justiça no Brasil. Mas só que a prioridade tem que ser a vida. Não adianta. Enquanto eu estava julgando ontem, fiquei sabendo de um advogado muito novo que estava na UTI. Então, o Congresso Nacional merece, por enquanto, o nosso respeito e apoio. Porque ele tem que dar, eu falei isso aqui até atrevidamente, mas respeitosamente também, eu perguntei isso para o Arthur Lira e para o Rodrigo Pacheco, eles têm que dar uma resposta para o povo brasileiro. Eles têm que, de certa forma, esquecer o Executivo. Vamos tratar do Executivo Cacai, no momento certo. desculpa te interromper, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria depois voltar à questão desse julgamento de ontem, que tem ligação com a questão da Operação Lava Jato. Mas, assim, ainda na questão da Covid e dessa a sua pregação a favor do Congresso Nacional assumir a responsabilidade, qual que é o arcabouço legal e jurídico que pode permitir ao Congresso Nacional, por exemplo, a assumir efetivamente a operação de vacinação e controle sanitário do Brasil para a gente sair dessa situação angustiante que nós estamos por conta da incompetência do governo federal? De certa forma, eu não sou especialista nessa área, mas de certa forma eu tenho conversado bastante, o Congresso pode agir sim, está agindo. Ele faz uma medida que permita que os estados comprem, permita que os municípios comprem. Ele tem os contatos internacionais, eu vi o Lira falar ontem em 140 milhões de vacinas até maio, eu não sei qual é a estrutura que é isso, mas eu li sobre isso. E é importante a gente ter... Nós temos uma discussão, Léo,
que é uma discussão que ela tem um quê de ideológico, mas ela tem menos ideológico. Exatamente. O Flávio está dizendo aqui são os decretos legislativos. É exatamente isso. Através do decreto legislativo, eles vão poder legislar nesse momento de emergência. Então, o que é importante? Eu já disse aqui, sou favorável obviamente, que o SUS seja privilegiado e que a vacina chegue de forma universal a todos. Agora, no momento de drama que nós estamos vivendo, esse decreto que veio do Congresso do Senado me parece razoável, sim. Estava na mesa do Lira para poder ter agilidade. Ou seja, os estados compram, os municípios compram, assumem a responsabilidade da vacinação. E as empresas podem comprar com autorização de doar 100% até que nós tenhamos vacinado todas as prioridades. Depois das prioridades, as empresas teriam que doar 50% e os outros 50% eles poderiam usar gratuitamente, necessariamente gratuitamente. É o que eu disse. Eu estava num debate no sábado. Olha, as grandes empresas nacionais, nós não temos o costume, se você chega nas universidades americanas, eu tenho um filho que estudou na universidade americana, você chega na universidade, está lá, a ala tal foi doada para o fulano de tal, a ala tal doada por outro. Há uma tradição dos grandes benfeitores de universidades e de outras entidades. No Brasil não tem esse costume. Nós temos um caso triste de um banqueiro que doou para a USP e que depois tiraram o nome da sala dele e a empresa e aí a família entrou na justiça para voltar o dinheiro para trás. É uma tristeza. Agora, nesse momento, os grandes empresários brasileiros têm que ter uma legislação que permita eles irem atrás, eles comprarem. Nós precisamos de 500 milhões de vacina. Nós temos a vergonhosa marca de 3,2% de brasileiros vacinados. Isso não adianta. Se nós não atingirmos um número bastante razoável, não vai ter efeito. Então, nós estamos vendo assim, a minha mãe, com 92 anos, vacinou. Foi uma alegria enorme. Mas eu sei, a segunda dose dela é só em maio. Isso não funciona. Isso é uma ilusão que funciona. Nós temos que ter uma estrutura de poder. E nós não podemos contar com o executivo. Não podemos. Você disse muito bem. Esse ministro da Saúde é o não ministro da Saúde. No momento desse, nós não temos ministro da Saúde. Por isso que eu digo que o ministro Lewandowski ocupa um papel muito mais importante na saúde do que esse Pazuello. Então, através de decreto legislativo, o Congresso tem a obrigação. Eu ouço uma coisa há muito tempo e tenho discutido muito e batido muito no Judiciário, que fala que tem que ouvir a voz das ruas. O Judiciário não tem que ouvir a voz das ruas, né? Quem ouve a voz das ruas é o Congresso Nacional. Isso. Agora, o Congresso Nacional tem que ouvir uma voz pungente, que é a voz daqueles que estão morrendo, a voz daqueles que estão precisando minimamente de ser tratados. E digo mais, hein? O que estamos fazendo com os nossos médicos, com aqueles que trabalham limpando as UTIs, com aqueles que trabalham fazendo segurança de UTIs, aquelas pessoas simples que conseguiram um emprego, se sentiam felizes da vida e que, na verdade, estão lá limpando as roupas, lavando as roupas das UTIs. Essas pessoas vivem um inferno diário há meses, há um ano que começou a gravar essa pandemia. Claro, a pandemia traria dissabores e mortes, independentemente de qualquer coisa, como trouxe no mundo inteiro. Mas no Brasil, ela foi piorada, ela foi absolutamente aumentada pela irresponsabilidade do governo, pelo não governo, pelo negacionismo e por essa política absolutamente de necrofilia. Quer dizer, é uma política que cultua a morte. Não tem... Olha, eu recebi um filme, eu já estou cansado de ver esses filmes, mas um filme dizendo a quantidade de vezes que o presidente veio para desmoralizar aquele que fala de vacina, para desmoralizar aquele que fala da necessidade de tratamento. É um completo irresponsável. O Congresso tem que assumir, o Congresso tem que legislar. Se nós estivéssemos no parlamentarismo, evidentemente não passaríamos esse problema. Então, hoje, nós temos que fazer um parlamentarismo de fato. É um momento de tal gravidade que, através de decreto, eu espero muito, eu confio muito. Eu não quero aqui ficar discutindo se é de partido tal, não quero fazer ideologia nesse momento. Eu quero uma política que salve o cidadão brasileiro, que respeita a classe médica, os enfermeiros, os que trabalham na segurança, os que servem comida, os que fazem a limpeza das UTIs no Brasil. UTIs que já não existem. Falei ontem com um grande amigo meu, que é diretor do maior hospital de São Paulo, dizendo que
tem pessoas na fila dentro dos corredores do maior hospital de São Paulo. Você pode ter certeza. Não adianta você ter dinheiro nessa hora. Isso é que as pessoas têm que ver. Esses bonecos, fantoches, que vão para os bares, para as ruas, para as comemorações, para as festas de casamento. Esses palhaços que sabem que vão voltar para casa e vão infectar as famílias. E vão pegar um táxi e vão infectar o taxista. Eles têm que saber que eles estão desestruturando uma sociedade como um todo. Ah, mas as pessoas que foram para o carnaval não são elas que morreram. Muitas vezes morreu aquele que estava vendendo uma cerveja por necessidade, ou aquele que entrou num ônibus para poder voltar para casa depois do trabalho. Não interessa. Não tem mais ideologia, não tem mais quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro. Ou você tem responsabilidade e tem empatia e tem necessidade, pelo menos, de contribuir minimamente. A contribuição que tem é o isolamento. A contribuição que tem é você acreditar na saúde. Não existe outra forma. Aquele que sai sem máscara, como esse deputado que está preso, que arrogantemente discutia com uma policial que o prendia porque não queria usar máscara, esses são pessoas que têm que ser alijadas da sociedade. E nós temos um compromisso, Leandro, só para terminar. Nós temos um compromisso de não conviver com os negacionistas. Eu estou cortando esse pessoal das minhas agendas. Não falo mais no WhatsApp com eles. No WhatsApp eu não pego a doença. Mas eu, de qualquer forma, eu os mantenho vivos. Então, nós temos que ter a responsabilidade de fazer um corte agora. Quem é negacionista, quem prega a morte, não merece sequer o nosso respeito. Cacá, eu queria te fazer uma pergunta conceitual. Você tem uma enorme experiência na advocacia criminal. Então, você tem uma enorme experiência com o crime, com criminosos, enfim, com a persona do criminoso. Qual que é a sua avaliação da persona Jair Bolsonaro? Assim, a gente fala muito que ele é maluco, que é um psicopata e tal, mas você acha que há um método na figura, na personalidade do Bolsonaro, de fato voltado para a morte? Assim, pela sua experiência pessoal com crime, com criminosos, com advocacia, qual que é a sua avaliação da personalidade, da persona do Jair Bolsonaro? Olha, eu acompanho, mesmo antes dele ser presidente da República, o trabalho absolutamente medíocre que ele fazia. Já o presidente da República nunca mudou, a não ser para piorar. Ele já era uma pessoa que pregava a violência, que dizia que tinha que metralhar o Fernando Henrique, ele falava contra as mulheres, ele nunca enganou. Então, naquele momento, a sociedade brasileira optou por uma pessoa que representa, espero, uma parte mínima da população brasileira. Eu não acredito que nós tenhamos mais da metade de fascistas, mais da metade de pessoas que cultuam a morte, que desprezam as relações mínimas das pessoas. Eu acho que ele tem uma estrutura que é essa mesmo. O grupo dele trabalha com isso. É um grupo que não tem limites. Fake news. Fake news fez a grande diferença nas eleições brasileiras. Aí é muito importante ver, Leandro, nós que somos pessoas que prezamos da Constituição, que queremos trabalhar dentro dos limites éticos e dos limites da constitucionalidade, quando o grupo do Jair Bolsonaro começou a pressionar nas ruas, pregando a invasão do Supremo Tribunal, o fechamento do Supremo Tribunal, no começo com o apoio da grande mídia. Nós não podemos esquecer que o Bolsonaro foi eleito exatamente como fruto do trabalho dessa Operação Lava Jato. O principal mentor da Operação Lava Jato, que era o chefe desses procuradores que agora estão sendo investigados, esse ex-juiz Sérgio Moro, ele prendeu, e agora está muito claro, eu falo isso há 5 anos pelo Brasil afora, agora não há quem quiser ver, ele prendeu o principal opositor, e eu não sou lulista e nem sou petista, mas ele prendeu para poder eleger cidadão. Depois que ele virou ministro, esbofeteando o Poder Judiciário, porque ele ainda com a toga sobre os ombros, tendo sido o maior eleitor, ele aceitou conversar e ser ministro. Depois ele brigou, mas aí é briga de quadrilha. Então esse grupo se elegeu nos fake news. Olha só como nós somos complicados. Eu digo nós que temos compromisso com a legalidade e com a constitucionalidade. Quando o Toffoli, em muito boa hora, ministro Toffoli, presidente do Supremo, abriu aquele inquérito das fake news, a classe jurídica só fazia discutir. E tem que ser assim, tá certo? Nós temos que ser coerentes. Ah, mas esse inquérito, embora tenha previsão no regimento, não pode distribuir.
se aquele inquérito não tivesse sido aberto, se o ministro Alexandre, que tem competência e coragem, não tivesse feito o enfrentamento, Leandro, nós estaríamos até hoje discutindo a questão da constitucionalidade e esses fake news estariam dominando ainda mais o país. Eu vi uma entrevista do ministro Gilmar a semana passada, e o ministro Gilmar dizendo da importância que teve aquele inquérito, porque eles sabem a quantidade de coisas que tem lá. Então, olha como é grave. Nós temos esse pudor de discutir, não, mas pera lá, isso aqui é realmente constitucional? Enquanto eles trabalham com fake news à vontade. Outro dia saiu uma matéria, Leandro, eu fui acordado pela manhã por um jornalista, Cacai, tem uma matéria aqui que já tem 700 mil visualizações, que você, a China e a Coreia do Norte têm uma mala de fazer gravações do presidente da República e tal. Eu falei, olha, eu vou voltar a dormir, porque estão me comparando com duas potências nucleares. Então, assim, para mim é uma segurança, vou deixar as portas abertas, que ninguém entra na minha casa. É o mundo das fake news. Esse cidadão, o perfil dele é esse. Ele é um homem que sabe que a morte, ele fomenta a morte. Ele fomenta a desgraça, porque ele tem um grupo, que é um grupo que segue ele a qualquer preço. Então, eu acho que tem nós temos que fazer uma análise assim, daquilo que é crime, vamos tentar fazer o responder pelos crimes, que eu defendo juridicamente que ele comete genocídio. Eu defendo juridicamente que não existe o crime de genocídio, mas você pode avaliar e fazer uma interpretação, porque ele, enquanto presidente da República, com poder simbólico, inclusive, da presidência da República, ele saiu dizendo não vacine, ele saiu aglomerando, ele saiu dizendo não use máscara. Evidentemente, esse homem tem uma responsabilidade sobre isso. Isso tudo é planejado. Você veja só, Leandro, eu escrevi outro dia um artigo chamado Cortina de Fumaça, no Poder 360. No momento em que nós estamos realmente com o Brasil começando a chegar à exaustão, muitos já chegaram à exaustão, o serviço médico de saúde, a grande maioria chegou à exaustão, mas o Brasil, como um todo, chegou à exaustão, sempre há uma cortina de fumaça. É um deputado insignificante que faz um absurdo para chamar a atenção. É um leite condensado que não tem nenhuma importância maior no contexto que prende a imprensa brasileira por 2, 3, 4 dias. Então, nada do que acontece nesse grupo, Leandro, é por acaso. Ele é um cidadão perverso, sádico, com um grupo perverso, sádico e absolutamente ignorante. Ignorante do verbo ignorar. Ele desconhece. São pessoas que nunca leram um livro. São pessoas que não têm noção, não têm sequer um conhecimento estratégico mundial. Por isso é que eles são desprezados no mundo inteiro. Eu, quando podia viajar, eu tenho negócios de trabalho, sou só advogado, mas eu tenho trabalho em 5, 6, 7, 8 países do mundo. Os advogados, os clientes que eu trabalhava lá, tinham uma perplexidade do nível desse cidadão e do grupo que o apoia. Então, você pode ver que tudo tem uma estratégia. Eles jogam todas as forças para serem reeleitos em 22. Isso é que interessa para eles. Então, eles movimentam o poder judiciário, eles movimentam o poder legislativo, eles movimentam a grande mídia. É muito interessante você notar, porque mesmo a grande mídia brasileira, que hoje já viu que é impossível apoiá-lo, porque, evidentemente, ninguém pode apoiar alguém que está fazendo o culto da morte. Mas apoia o Moro, que é um subproduto, eu não sei nem quem é subproduto de quem. Na verdade, é a mesma coisa, que agora estão em momentos diferentes, entendeu, Leandro? Então, assim, a minha visão sobre ele é a pior possível. Não é nenhum ignorante sobre o aspecto de não ter estratégia. Não é nenhum... Fala, psicopata, não. Ele tem uma determinação. Ele é um homem que... Ele quer armar a população. Ele tentou o exército. Ele tentou fazer um golpe através do exército, na minha visão. Quando você viu aquela tentativa de interpretação do artigo 142 da Constituição, para dizer que era possível ter um golpe constitucional, que é como se as Forças Armadas pudessem ser os tutores do Brasil, aquilo era uma tentativa de golpe. Naquele momento ele estava na porta do Forte Apache aqui, falando em fechar o Supremo, ele estava em êxtase. Eu penso que as Forças Armadas brasileiras não deram apoio a ele. São pessoas, como você bem disse, o Congresso Nacional, o generalato é de muito bom nível. Você pode discordar aqui e ali, mas são pessoas de nível. Então, o que ele está fazendo? Ele está agora investindo nos policiais militares e em armar a população brasileira. Eu li dados impressionantes sobre a quantidade de munição que a população compra, que é muito maior do que as forças
de Estado de segurança dos estados. Isso aconteceu no Chile, esse fortalecimento das polícias militares. Você pega a polícia militar, coloca lá os generais militares ligados diretamente ao Planalto. É um fascínio que ele sempre teve. Nós temos que reconhecer isso. Ele sempre falou em fechar o Congresso Nacional, ele sempre falou em matar 30 mil brasileiros, que era o mínimo que podia ser feito. Esse povo votou nele. Eu não acredito que sejam fascistas por convicção dessa quantidade. Eles não têm que mudar do Brasil. Não quero criar filho num ambiente desse. Já me custa muito conviver com esses meus amigos de uma juventude dourada, ou agora de uma meia-idade dourada, de uma certa idade dourada, que continuam fazendo festas como se o mundo não existisse, como se não tivesse lá na ponta 2.000 pessoas morrendo por dia. Quer dizer, hoje nós temos que ter prioridade. A prioridade número 1 chama-se vacina, chama-se saúde. Vamos tirar esse cara depois. Vamos passar por cima dele constitucionalmente. O Congresso Nacional assumindo o compromisso de colocar a vacina no Brasil. Depois que nós vacinarmos, Leandro, aí vamos fazer outro tipo de política. Agora não dá. Eu aqui na minha casa, participando de live, lendo, recitando poesia, eu sou exceção da exceção. A maioria dos brasileiros não tem água em casa para lavar as mãos, não tem dinheiro para comprar Eu estava vendo a Coreia do Sul, o governo deu para cada cidadão um número X de máscara. No Brasil, a presidente da República diz que não precisa usar máscara, que máscara causa efeito colateral. Então, nós estamos à deriva. Pois é, e ele falou essa história de máscara citando uma fake news, né? Citando uma universidade alemã que nunca existiu e que, na verdade, era uma enquete de internet que ele utilizou como se fosse uma informação oficial. Ele é um responsável total, mas é um responsável do ponto de vista... Ele é um criminoso, né? Ele age como um criminoso. Ô, Cacá, eu queria primeiro esclarecer uma coisa que você falou e que já perguntaram aqui. Que empresa foi essa que te ofereceu para fazer vacinação? Eu não quero dizer o nome da empresa porque é muito grave. Eu fiz uma reclamação, a empresa pediu alguém para me procurar. E eu mandei avisar aos proprietários que estava extremamente contrariado, mas como não foi um convite da própria empresa, foi através de uma terceira pessoa, não serei eu a colocar. Mas a minha questão é se tem empresa hoje no Brasil que tem vacina, onde que eles conseguiram essa vacina? Eu não sei, eu vi uma situação muito interessante, e depois, isso foi antes de vir à tona, essas não vacinas, né? Quer dizer, pessoas que fingem que estão vacinando. Sim. Eu não sei qual a estrutura. Eu sei que eu conversei com a sobrinha minha, muito querida, que mora em Nova York, que lá também existe a xepa, quer dizer, porque a vacina que é aberta para vacinar e não chega a ser usada naquele dia, ela tem que ser usada de alguma forma. Então, as pessoas, às vezes, vão para a fila para tentar ver se existe... Isso não tem crime nenhum. O problema todo é como algumas empresas estão conseguindo vacina. Eu essa semana, tive um convite, também vou me permitir não dizer o nome, de um amigo meu me chamando para ir para determinado país para poder vacinar. Eu falei, olha, até me interessa, se aí é legal e tal, mas a vacina que ele estava fazendo lá também era através de uma empresa privada. E aí eu não quis ir. Quer dizer... Então, é uma ação criminosa, né? Porque não tem isso. Seguramente é uma frustração ver que isso existe, entendeu? Cacá, eu queria agora falar sobre a mansão do Flávio Bolsonaro. É outro. Você também acha que é uma ação diversionista para tirar a nossa atenção da crise sanitária? Ou é um caso grave? Eu queria muito conversar com você sobre isso, porque eu, como jornalista, como repórter, eu recebi essa notícia e fiquei pensando aqui, né? Por que ele fez esse movimento? Porque é um movimento, do ponto de vista político, um movimento ruim, perigoso. O cara está sendo investigado por um esquema de rachadinha, um esquema de peculato, de desvio de dinheiro público, e aparece, né, ostentando uma mansão de 6 milhões de reais, num momento como esse. Qual é a sua avaliação desse movimento do Flávio Bolsonaro? O que está por detrás disso? Olha, na realidade, as pessoas, quando têm muito poder, você já dizia Lord Acton lá em 1800, que todo poder corrompe, todo poder absoluto corrompe absolutamente. As pessoas, esse corromper é lato sensu. As pessoas sentem que estão acima de qualquer investigação, eles conseguem barrar investigações. Eu não sei. O que eu acho mais importante nesse caso é fazer um movimento. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com uma pessoa que me procurou, perguntando se era um bom momento para comprar uma casa. Eu falei,
compre, financie. Ele diz, mas eu vou pagar 7% ao ano. Eu falei, não, procure o BRB e exija pagar os 3,5% que o BRB, acho que é isso, ou 4 ponto alguma coisa, que o BRB financiou o senador. Para mim, o mais importante, se isso é, na verdade, uma forma também de ter uma cortina de fumaça, esse cidadão, para mim, ele é quase desimportante. Claro, como presidente da República, como senador, ele é importante, tem que ser discutido todas as ações dele. Mas o principal agora, no meu ponto de vista, nesse episódio, que realmente é estranho, o cidadão que está saindo de uma investigação, comprar uma casa, não, mas acontece que o dinheiro veio do Rio de Janeiro, não, lá eu não registrei ainda. Esses detalhes vão ser investigados. Eu quero é que o povo que quer comprar casa vá ao BRB, que é um banco oficial, e exija, no mínimo, a mesma taxa de juros. Isso, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. Ele até falou, Cacá, mas como é que eu faço? Eu falo, entra na justiça, pega uma associação. Não pode. Se tiver privilégio, aí você tem que responsabilizar tanto o banco quanto a pessoa que participou do privilégio. Não. Nós estamos agora baixando a taxa de juros. É um banco oficial. Então, para mim, eu sou calejado com isso. Enquanto a gente está discutindo, depois ele vai falar, vai mostrar a casa que comprou. Olha, eu não tenho elementos para fazer uma crítica jurídica. Então, eu só quero que as pessoas batam as portas do BRB, até para tentar diminuir ainda mais a taxa de juros, porque às vezes, se for mais gente, diminui ainda mais. Esse é o ponto principal. Eu não quero ficar discutindo mais uma cortina de fumaça nesse momento grave. A prioridade hoje, é a vacina. É cobrar do Congresso Nacional que assuma o papel desse executivo absolutamente inepto, que pratica a necropolítica, que está investindo na morte, e o Congresso assuma o papel e invista na vida. Então você acha que também pode ser uma cortina de fumaça essa história do Flávio Bolsonaro? De certa forma é. Claro que é estranho, né? Falta uma inteligência emocional de fazer uma cortina de fumaça com essa gravidade, porque isso vai dar investigação. Mas, assim, é o que eu quero dizer, eu não quero perder forças discutindo uma questão que, para mim, é periférica. É importante, é importante. O mais importante para mim é que as pessoas batam lá tranquilamente. Eu quero fazer... aqui é 7% ao ano. Como 7% ao ano? Eu tenho aqui um caso de 3,5% ou 4,5%, não sei quanto é. Então, para mim, a importância é isso. É o cidadão brasileiro ver que ele não pode ser bypassado por autoridades, ainda que isso aí poderia ser, de alguma forma, menor, mas não é menor, não. Vamos discutir a questão dos juros agora, em cima desse contrato desse senador, entendeu? Então tá, gente, olha só, estamos aqui com o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, Cacai, né, importantíssimo criminalista brasileiro, conversando sobre vários temas, e eu vou aproveitar então, dar uma pausa aqui rápida, Cacai, para pedir às pessoas para mandarem mais superchats, super sticks. Tem muitas questões que podem ser tratadas, ainda vão ser tratadas. A gente agora, no segundo bloco, vamos conversar sobre a Operação Lava Jato e sobre esse acúmulo de absurdos que vão surgindo a partir da revelação dos arquivos da Operação Spoofing. Mas agora eu estou dando aquele break, aquela pausa no meio da manhã para a nossa campanha Leandro Esperança, cada vez mais, menos Leandro e cada vez mais Esperança, porque nós temos aqui já o nosso famoso cardápio de sexy shop, cardápio de membros, para vocês se tornarem membro básico, R$ 2,99. Não, você não está louco, você está vendo isso mesmo, R$ 2,99 para se tornar membro do Diário do Centro do Mundo, pagando por mês. R$ 3,00 por mês. Eu não vou nem a taxa de juros tem embutida nisso, imagina. É muito menos que o Flávio Bolsonaro vai ter que pagar por mês no financiamento dele a juros amigos, camaradas, que ele conseguiu do BRB. Ele vai pagar, parece que é 16 ou 18 mil reais por mês, né, para manter a mansão dele, parece que é mais 16 mil reais para manutenção. Então, assim, não se meta nessa enrascada agora, se torne membro do Diário do Centro do Mundo por apenas R$ 2,99 por mês. Mas se você está começando a sair do sufoco, recebeu o salário agora, está com aquela sensação, né, do dia 3, aí está chegando, já está pingando o salário, né, está com aquela euforia de dinheiro na conta, aproveita e se transforma em membro diamante, R$ 99,99
por mês. Eu até quero aproveitar e convidar o Cacai a se tornar membro também, Cacai, porque aí você participa do nosso grupo de WhatsApp e conversa com as pessoas diretamente, um grupo de WhatsApp maravilhoso que tem eu, Kiko Nogueira, Sara Góes, Pedro Serrano, né? Tem muitas pessoas que participam, doutor Marcos Caseiro. Lá nós temos discussões muito específicas e que viram pautas e sugestões de pauta e alimentam a nossa linha editorial aqui do DCM. Então, está feito o convite para cá e para todos vocês. Olha, quem quiser participar, tem muitas formas, né? O membro bronze, prata, ouro. Você, se for diamante, você recebe na sua casa uma camiseta do DCM, uma caneca do DCM, para você esfregar na cara dos seus parentes bolsonaristas e participar dessa luta nossa aqui, que é a nossa luta de resistência política. Mas agora, nesse momento, né, no momento que a gente está vivendo esse amontoado de crises, aqui no DCM nós temos as nossas crises específicas. Uma delas, o Cacai sabe disso, que não é só o DCM, é o Luiz Nassif, é o Brasil 247, é a revista Fórum, é o assédio judicial que nós estamos sofrendo, já são mais de 60 processos contra o DCM, né? Todos eles com o mesmíssimo objetivo, que é asfixiar financeiramente o site para que ele seja fechado e se cale diante da barbárie que está acontecendo no Brasil. Lembrando que boa parte dos assédios judiciais ou são da família Bolsonaro ou é do próprio Poder Judiciário, incomodado com as críticas que nós fazemos aqui contra o descalabro que está acontecendo no Brasil. Então, para nos ajudar, para manter a nossa salvaguarda financeira, né, eu não posso negar para vocês, a gente precisa dessa grana. E essa grana só vem de vocês. Então, quem puder nos ajudar, né, cria um membro cobre, boa, né, criar cada vez mais itens de membro, mas assim, os que nós temos já são bem suficientes. E se você quiser participar com pouco, participe, porque para a gente vale ouro o dinheiro que você manda para a gente, assim como vale ouro você também se inscrever no canal. Quem está com 2.300 pessoas ao vivo agora, por favor, olhem aí na tela de vocês no Facebook. E se vocês não se inscreveram, é só se inscrever, não custa nada, você não manda o seu nome, nem CPF, nada. Você só se inscreve, dá um like, e isso para a gente ajuda muito a nossa presença digital dentro do Facebook, dentro do YouTube. Isso aumenta e potencializa a nossa audiência dentro do YouTube, o que é fundamental para fugir de outro problema, que são as restrições de algoritmo que foram colocadas pelo Google, que reduziram pela metade a audiência e, ato contínuo, a receita de maior parte dos sites de esquerda do Brasil. É uma perseguição ideológica claríssima dentro de um ambiente monopolista capitalista do qual a gente ainda não consegue fugir. Nós precisamos do YouTube, do Facebook, do Instagram, para mandar nossas mensagens. Eles sabem disso, estabelecem regras muito próprias que, obviamente, não nos favorecem, porque nós somos não só uma resistência política em si, nós somos uma resistência de narrativa, para usar uma expressão da moda, que é uma resistência que cria e molda uma nova narrativa contra-hegemônica, e isso é importantíssimo para a luta política no qual nós todos estamos inseridos hoje. Então, é muito importante que vocês nos ajudem com dinheiro, com grana, né? As orações são bem-vindas, os beijinhos são bem-vindos, os emojis engraçadinhos, a força e tal, mas a gente precisa mesmo de dinheiro. Então, quem puder nos mandar algum dinheiro, de qualquer forma, por favor, nos mande. Se você não quer aparecer, se você não quer mandar, botar o seu nome aqui, anota o nosso Pix, pix@dcm.com.br, está aqui na tela. Meu Deus do céu, nunca vou aprender a fazer isso. Aqui, ó, pix@dcm.com.br, manda uma grana pra gente, toda ajuda é bem-vinda, tá? A presença de vocês é muito bem-vinda, a interação é muito bem-vinda, as críticas, os elogios, a lavagem de roupa suja, o diabo a quatro, tudo muito bem-vinda, mas o que mantém a gente de pé, infelizmente, ainda é o dinheiro. Depois que a gente fizer a revolução, tomar o Palácio de Inverno e os meios de produção, a gente muda a nossa forma de atuar, mas por enquanto a gente precisa mesmo de dinheiro e de superchats, né, agora, para fazer perguntas para o Cacai, para tirar dúvidas, para mandar elogios, enfim, para fazer o que vocês quiserem. E tem também os super stickers, que são aquelas figurinhas, né, psicodélicas que o YouTube coloca à disposição para vocês também mandarem dinheiro para a gente. Então, por favor, Sara Góes, onde quer que você esteja, apareça aqui para a gente conversar.
colocar o nosso querido Cacai de volta na tela e começar a ver os superchats que já chegaram e continuar pedindo, por favor, por novos membros aqui para o Diário do Centro do Mundo. Por favor, Sara. Bom dia, Cacai. Bom dia, Leandro. Gente, eu amei essa mensagem aqui da Veridiana. Pelo amor de Santo Cristo, mandem superchats para o momento chorar do Leandro seja um pouquinho mais curto. Eu gostei porque ela entendeu o espírito da coisa, gente. Não adianta só reclamar que demora, o choro demora, tem que ajudar. Maravilhosa, Veridiana. Incrível. Leandro, a gente recebeu uma chuva de superchats aqui da Reginalíssima, principalmente. Muito bom, né? Pior que filho de cego. Ei, Chacal. Chacal é uma figura. Vamos lá, Regina. Eu vou ler tudinho naquele jeitinho Pedro Zabardo, super rápido, se vocês quiserem podem me interromper. A Reginalíssima fala, Leandro, por falar em general, cadê o Mourão? Depois ela fala, por falar em perda, porque temos nações invasoras, Inglaterra, Holanda, França, do Brasil colonial na fronteira norte do nosso país. Dizem que Nabucco, grande causídico, entristeceu com a derrota dessa causa. Aí ela volta e fala, bom dia, Cacai. Na sua visão, qual é o propósito do desgoverno? O que será que o Brasil e seu povo, o que será do Brasil e do seu povo diante desse caos e crises? Ela volta e fala, por que o presidente não investe 80 bilhões no combate à Covid? Aí ela volta e fala, Cacai, qual será a história brasileira que será escrita sobre os dias de hoje, de um país diante de tantas crises? E a banalização da vida do povo pelo presidente. Lembrando que quem vai escrever a história do país também está surtando, né? Igual a gente. O Guga Boavida fala, STF tem motivos para caçar a chapa, por que não faz? A Marlene Costa, houve fraudes, por que não se fala em cassação da chapa? Reginalíssima, o presidente da República ousa vir aos estados do Nordeste para desqualificar os esforços dos seus gestores estaduais e municipais do combate à Covid-19, banalizando a vida e a morte do povo. Cadu Lacerda, Leandro e Cacai. A figura da história que combina com o Bozo é o pastor Jim Jones e o destino que deu aos seus seguidores, mas o Bozo não se mataria junto. A Ana Cunha fala, excelente, Cacai, não dá para conviver com pessoas que não respeitam a humanidade. O Adriano fala, bom dia, Cacai, é possível processar um médico que defende o kit de tratamento precoce? Esses médicos são imbecis lavajatistas. A Reginalíssima fala, Cacai, o presidente, quando militar, da ativa, pregava explodir a sede da unidade do Exército. É um temor que deve se passar na cabeça dele. Leila Matos. O Capacho Arthur Lira falou ontem que não é hora de fazer nada contra Bolsonaro, porque isso vai atrapalhar a economia do país. Então, não sei qual é a expectativa dele. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pronto. A Reginalíssima fala, salve os profissionais da área da saúde que laboram com a ciência em defesa da vida, nosso respeito e gratidão. Ana Lúcia Mello, Cacai, um militar que frequenta a comunhão espírita, me disse que o genocida foi enviado por Deus para eliminar o PT e o MST. A Reginalíssima, será que a frustração como militar leva o presidente a manter proximidade com milícias? Carlos, convidem Luiz Felipe Miguel, professor da UNB, para um café da manhã. Anotado. Reginalíssima, venda de loja de chocolate, apartamento no Rio de Janeiro, mata a investigação de rachadinha? Macunaíma Assis, Cacai, Ibanez, governador do Distrito Federal, é um colega seu do direito, aí de Brasília. Como é que ele pode ter sucumbido a Bolsonaro e seus empresários odientos? A Suzy Gonçalves manda um superchat não disse nada, mas a gente entendeu. A Reginalíssima fala, não há asfixia judicial, mas o nocaute encerrou suas atividades jornalísticas por motivos financeiros. Colaborar, associar, é defender. Pronto, opa, pulei aqui. A Márcia Bernal falou que é um decreto, o que é decreto legislativo. Pronto. É isso, Cacai. Você quer responder já o que é decreto legislativo para a gente aprender? Olha, na verdade, é a forma que tem o Congresso Nacional de fazer uma atuação agora mais, eu diria, mais urgente e premente. Né? Eu não sou especialista em legislação, até mesmo tive uma discussão agora sobre a questão do rito da PEC, que foi uma discussão que mexeu muito com a classe dos advogados. As pessoas que eu tenho conversado sobre, por causa dessa pregação que eu tenho feito, que o Congresso é que tem que tomar a frente, tem me dito sempre isso, Cacai, tem como fazer sim,
através de decreto legislativo. Então, por exemplo, você teve recentemente um projeto do senador da República que permitiu que os estados e municípios fizessem compra de vacina, ainda que o presidente tenha querido vetar e tal. Eu acho que é um pouco por aí, quer dizer, nós temos que operacionalizar um outro poder, já que o executivo, nós sabemos que é inimigo. O executivo não tem nenhuma chance de trabalhar, porque teve 200 opções. Lá em setembro, podia ter comprado vacina, comprado insumo, podia ter feito campanhas para poder fazer o enfrentamento, podia ter seguido as organizações mundiais de saúde. O mais impressiona, Leandro, é que por isso é que eu digo que é tudo pensado. Nós não podemos ter a pretensão de achar que são burros e que estão fazendo a coisa de forma impensada. Não, eles têm uma estrutura. Eles não importam que se morrer... Cacai travou? Gente, parece... Deu uma travada mesmo, Leandro. Deu uma travada, assim, uma travada forte, né? Travou. Olha só, deu uma travada aí na transmissão do Cacai. A gente já volta com ele, certamente ele está tentando sanar isso lá, deve ter caído algum problema na internet ou no computador, mas enquanto isso, eu vou então, nesses minutinhos que faltam para ele voltar, pedir novamente, gente, olha só, a gente está precisando muito de membros, muito de novos membros para o DCM. Porque quando você se torna membro, você cria uma receita fixa que favorece o nosso planejamento. Nossa meta é chegar até o final de 2021, claro, chegar vivo, né? A meta principal, primeiro, é chegar vivo até o final de 2021. E a meta subsequente, a outra meta, é chegar a 10 mil membros. Nós estamos com um pouco mais de 3 mil. Então, por favor, quem estiver nos assistindo, a Cacai acabou de voltar, vamos nos tornar membros, a gente precisa muito de novos membros e contamos com vocês nessa luta. Cacai, bem-vindo de volta. De vez em quando foge aqui em casa. Acho que quando eu começo a falar muito, eles cortam. Pois é, acontece comigo também. Então, eu acho assim, que nós temos que ter essa convicção de que esse grupo não está fazendo nada de forma assim, sem pensar. Tem uma estratégia, né? Cabe a nós agora chamar a responsabilidade, porque do executivo a gente não pode esperar nada, a não ser estratégias que sejam pró-morte. Na verdade, é uma estratégia... Eles acreditam, eu tenho certeza disso, que o poder da presidência da República é tal e tanto no sistema presidencialista que eles podem cooptar deputados, fazer estruturas, tudo aquilo que eles criticavam, boa parte daquilo que eles criticavam. Só que, veja bem, a minha discussão agora, ela não passa muito por uma discussão jurídica, política. Ela passa por uma tentativa de preservar a vida. Como é que nós vamos fazer para fazer com que o Congresso Nacional tome atitude, que o Supremo Tribunal tome atitude e que nós, cidadãos, possamos participar. Porque nós temos a força também da cidadania organizada. Então, para mim, é isso. Agora é Congresso Nacional, tentar fazer com que eles ajam de uma forma proativa, porque a vacina tem que ser a prioridade 1, 2, 3, 4, 5 mil. Não tem outra saída. E, né, bom, então eu queria falar contigo sobre a Operação Lava Jato, que é outro assunto muito importante, talvez seja o assunto mais importante depois da Covid no Brasil, que é esse amontoado de absurdos que estão surgindo a partir das revelações da Operação Spoofing. A isso se alia a essas decisões, essa decisão, por exemplo, ontem do Supremo Tribunal Federal, que arquivou aquelas denúncias, né? Que arquivou aquela denúncia contra o Arthur Lira, a história do quadrilhão do PP. Como você atuou diretamente nisso, eu queria que você explicasse para a gente o que significa exatamente essa decisão do STF e qual a ligação que tem isso com a questão da Operação Lava Jato. Olha, ontem o Supremo Tribunal deu uma decisão histórica. Eu sei que a esquerda brasileira tende muitas vezes a não olhar a questão como um todo, porque eu sou advogado do Ciro Nogueira, com muita honra e muito prazer, e nós ganhamos ontem a rejeição da denúncia, e está também nessa denúncia o Arthur Lira, que hoje, pelo fato de ser presidente da Câmara, tem uma visibilidade enorme, como não podia deixar de ser. Então, muita gente fala, mas impediu que recebesse uma denúncia para investigar o Arthur Lira e Ciro Nogueira. É muito mais do que isso. Desde o início, Leandro, eu faço uma defesa técnica e também uma defesa política e institucional pelo Brasil afora, dizendo que a Lava Jato era um partido político.
O Moro tinha uma organização política que ele coordenava, só isso já é legal, aqueles procuradores, e eles estavam se organizando para fazer política no Brasil. Tanto é que tinha aquele fundo de bilhões que eles queriam organizar, que felizmente o ministro Alexandre, em boa hora, impediu. Eles coordenavam um grupo muito forte no Brasil, com o apoio da grande mídia. Eles prenderam o Lula e conseguiram eleger o Bolsonaro. Então, era uma estrutura de poder muito forte, tinha uma relação promíscua com boa parte do governo americano. É muito grave tudo isso. E qual era a minha base eu diria, de discussão lá atrás? Eles estão criminalizando a política. À época, as pessoas não davam tanta importância. Eu fui, inclusive, meu escritório contratou o parecer do grande Alaor Leite e do Luiz Grey, que foi citado ontem, o livro deles, pelo Gilmar Mendes, que fala sobre a criminalização da política, para mostrar a importância que é este enfrentamento. Quer dizer, eles criminalizaram a política, eles criminalizaram a advocacia, mas depois de ser uma discussão à parte. Então, essa criminalização da política é que deu ensejo a... Foi muito bom o julgamento ontem, porque eu vi o Supremo Tribunal fazer um enfrentamento e dizer isso, que eles queriam deslegitimar os partidos políticos para que eles passassem a fazer a política. Esse Bolsonaro e esse grupo dele, ele é fruto exatamente dessa política introduzida pela Lava Jato. Porque a partir do momento em que as pessoas estavam desesperançadas, porque eles fizeram toda a campanha de corrupção, eles chegaram a ter uma estrutura muito bem montada de marca, eles são indigentes intelectuais. Em termos de direita, esse grupo da Força Tarefa é fraquíssimo. Mas eles tinham uma grande mídia e tinham uma estrutura de marketing para fazer a narrativa. Quem fazia a crítica, eu, por exemplo, era contra o combate à corrupção. Ora, essa do ministro Lewandowski foi muito feliz, dizendo assim, nós somos contra a corrupção de forma tão forte ou mais forte do que todos, só que dentro da Constituição. Eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, Que País Queremos, há 4 anos, onde que eu falo isso, que eu não permito que nenhum juiz ou procurador diga que quer o combate mais do que eu, mas eu quero dentro da Constituição. Isso foi o que se deu ontem. Foi um julgamento histórico. O Supremo Tribunal disse assim, olha, aqui vocês estão fazendo dos partidos políticos, ontem era o PP, mas já foi o PT, e está sendo o PMDB, os partidos políticos como se fosse uma organização criminosa. Qual era o crime? Qual é a prova de que existiu uma organização criminosa, Leandro? É o Lula, por exemplo, o Gilmar foi muito feliz, que se ficar só no PP, só no Lira, só no Ciro Nogueira, a esquerda não vai entender o que ele está dizendo. Mas é assim, o Lula foi colocado para ocupar tal cargo. A presidenta Dilma indicou tal pessoa para tal posição de ministro. Da mesma forma, o PP, o Ciro, é criticado ou é acusado de ter apoiado a indicação de tal pessoa. Esse é o dia a dia da política. Ou você comprova que é um crime, ou você está deslegitimando a estrutura da política nacional. E, olha, a democracia depende dos partidos políticos. Você pode ser contra a democracia, mas ainda é a melhor forma que nós temos para conviver. Então, o julgamento de ontem foi importantíssimo, porque o Supremo Tribunal disse o seguinte, aqui o que vocês é a força-tarefa, é o Moro, é a grande imprensa nacional que queria colocar esse grupo do poder, e colocou, só que tomou um susto. Eles colocaram o Bolsonaro, achando que era aquele grupo que ia ficar ali no meio tempo. O Bolsonaro foi fazer o que ele sabe fazer, que é radicalizar. Tanto é que houve uma briga de quadrilha e o Moro rompeu com ele. Parece que o Cacai travou de novo, né, Sara? Travou sim. Travou de novo. Já que ele tá travando em momentos tensos, né? Pois é, ele trava sempre. Parece mesmo que tem alguém ali tá cortando a energia da casa dele na hora que ele está falando, né, de questões importantes. Então, aproveitando aqui, né, Sara, agora você também está ficando um pouco, a sua imagem está ficando um pouco, pelo menos para mim, assim, meio com pixels desorganizados. Não sei se é a minha internet ou é a sua. Opa, o Cacai... Não, tem um ícone que mostra quando a internet está ruim. Acho que eu vou entrar no WhatsApp, porque o meu está caindo aqui. Mas só para terminar esse raciocínio... Fala. O Moro, enquanto ministro da Justiça, ele instrumentalizou o poder judiciário
e o Ministério Público, por exemplo, usando a Lei de Segurança Nacional. Eu fui acompanhar uma pessoa que estava sendo acusada por uma hipótese de crime de Lei de Segurança Nacional. O delegado falou comigo, constrangido, que tinha mais de 100 inquéritos abertos pelo Moura usando a Lei de Segurança Nacional. É esse estrupício que nós temos que retirar. Agora, é muito engraçado, Leandro. Você que é um homem participativo da vida política nacional. Os governos Fernando Henrique, Lula e Dilma não conseguiram derrogar essa lei que é um resquício da ditadura. Talvez agora, com esse atual presidente, o Arthur Lira, a gente consiga mudar, porque existe uma discussão grande sobre a lei de segurança nacional. Foi um dos pontos que eu também levei agora na discussão dessa live de sábado passado. Tem um projeto extremamente bom, feito pelo Paulo Serrano, pela Carol Proner, que o Paulinho Teixeira assinou, e tem um projeto antigo que está com a Margarete Coelho, que foi o Nilo e mais um grupo de juristas que fez, que nós temos que tirar essa lei. Então, esse julgamento de ontem, ele teve uma fundamental importância, porque foi o Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte: olha, vocês tentaram politizar, criminalizar ao criminalizar a política, vocês politizaram o Poder Judiciário. Extremamente importante. Então, o que se entendeu ontem, e foi uma vitória que serve para todos, porque nessa hora nós temos que saber que você tem o que eles chamavam de quadrilhão do PT, o que eles chamavam de quadrilhão do PMDB. O quadrilhão do PT, um juiz muito independente, sério, culto, aqui de Brasília, como as pessoas perderam o mandato e aí saiu do Supremo Tribunal, um juiz simplesmente aqui não recebeu a denúncia, exatamente na mesma linha, que é uma linha que eu venho batendo desde o início da Lava Jato, é a criminalização da política. Então, o julgamento de ontem foi um julgamento histórico, além de ter uma série de questões técnicas, porque depois que nós conseguimos derrotar o pacote anticrime do Moro, nós, que eu digo a sociedade, eu participei de muitas discussões, através de grupos de advogados, com deputados, nós conseguimos derrogar e colocou limites da delação. A delação é um importantíssimo instrumento no combate ao crime organizado, mas não pode servir a delação por si só, a palavra do delator, nem sequer para começar uma ação penal. O Supremo já tinha dito que não servia para condenar. Mas não, tem que ter elementos externos, porque senão o delator, que normalmente mente, omite e faz favores ao Ministério Público, está comprovado agora por essas gravações que estão vindo à tona, esse delator ele pode destruir a vida de quem ele quiser. Então, mesmo para começar uma ação penal, para investigar, tudo bem, mas para começar uma ação penal, que já é gravíssimo, tem que haver elementos extrínsecos. Isso o Supremo disse ontem muito claramente. Não basta a palavra do delator, que atende a interesses. Então, é muito importante esse momento que o Judiciário está vivendo. Isso, inclusive, com reflexo óbvio no julgamento do habeas corpus do presidente Lula, que está maduro, tem que ser julgado com a maior urgência possível. Esse é um outro ponto, Leandro. O fato de estar maduro e não julgar causa uma insegurança muito grande no cidadão. Veja bem, eu não quero e não posso pressionar o Supremo Tribunal do meu país, que eu advogo lá há 40 anos. Mas se esse habeas corpus, que trata da parcialidade do Moro, se ele não for considerado parcial, nós temos que excluir a hipótese de qualquer parcialidade no Brasil. Acabar com o Instituto. Não haverá um único professor que vai entrar numa sala de aula para falar sobre o Instituto da Parcialidade se o Supremo Tribunal não considerar o Moro absolutamente parcial. Então, esses julgamentos são importantíssimos. São julgamentos que começam a devolver uma credibilidade para o sistema de justiça. Credibilidade que foi arranhada, que foi conspurcada por esse Moro, que instrumentalizou o Judiciário, e por esse grupo de Curitiba, que instrumentalizou o Ministério Público. E é importante, veja bem, de repente o Procurador-Geral teve a coragem de enfrentar esse superpoder da Lava Jato, não é tirando o trabalho deles, não, é colocando-os na gaeca. Só tirou essa superestrutura que eles fizeram, porque eles eram maiores do que o Ministério Público, julgavam que eram maiores. Eu digo há 3 anos, do Brasil afora, Sara, que nós temos que investigar os excessos dessas diárias,
do dinheiro que esse pessoal gastou. Agora tem lá, nós temos lá nas gravações, os procuradores falando, não, vamos marcar uma viagem para a Suíça nas férias, que a gente leva a família. O Poder 360 deu uma matéria dizendo que 4 ou 5 procuradores tiveram 4 milhões de reais de diária. Felizmente, a notícia que eu tenho é que o Tribunal de Contas da União, através do ministro Bruno Dantas, está investigando isso, que tem que ser em todas as frentes. Aqueles vestais, aqueles moralistas que se sentiam maiores do que a Constituição, têm que ser investigados criminalmente, têm que ser investigados por se houve irregularidade no gasto de dinheiro público. Então, esse julgamento de ontem, ele realmente foi importantíssimo, porque ele começou a dar balizas nos excessos desse grupo da Lava Jato. Cacai, não seria necessário também uma frente de advogados como você, como o pessoal do Prerrogativa, para organizar e sistematizar processos judiciais contra esse pessoal da Lava Jato, contra esses criminosos da Força Tarefa lá de Curitiba, Deltan Dallagnol, Robertson Pozobon, enfim, aquela gangue lá de Curitiba, e contra o Sérgio Moro? Assim, porque todo mundo fala assim, esses caras têm que ser processados criminalmente, esses caras vão ter que pagar uma hora, esses caras vão ter que fazer... Mas, assim, do ponto de vista formal, o que já pode ser feito, assim, uma organização, uma frente de advogados, talvez o Grupo Prerrogativa, organizar esses processos, iniciar essa ação judicial de forma organizada, clara, para que a gente possa entender de fato como essa gente pode pagar pelo que fez? Leandro, nós não podemos correr o risco de incorrer nos mesmos erros deles. Nós temos que dar a eles todos os direitos que eles não deram aos investigados aqui. Eu sempre digo isso, assim, se fôssemos usar a regra deles, esses procuradores já teriam que ter pedido a prisão deles e do Moro, e o Moro já tinha que ter prendido a todos. Hoje já existe investigação no Superior Tribunal de Justiça, o presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou a abertura de investigação. Existe investigação no Tribunal de Contas da União, que eu não sei a dimensão dela, mas é grave, porque esse pessoal, se for condenado a devolver o dinheiro que eles indevidamente usaram, vai ser um baque para eles. Existe investigação, nós estamos fazendo uma pressão no bom sentido, uma discussão para que a própria Procuradoria comece a fazer a investigação em nome dos procuradores sérios. Você veja bem, 4 ex-presidentes da Associação dos Procuradores da República fizeram uma carta técnica mais dura sobre os excessos dos procuradores da Lava Jato de Curitiba. Isso é importantíssimo. É claro, se chega a esse ponto de ter uma espécie de um alerta, vamos chamar assim, de 4 procuradores da República sobre os excessos, é claro que isso terá consequência. A classe tem que se posicionar. E como é que é o posicionamento? Fazendo investigações. Nós conseguimos, semana passada, em nome da senadora Cátia Abreu, que o CNMP abrisse uma investigação contra o Deltan. Nós temos que ter a tranquilidade de não fugir do rito constitucional. Por uma coerência, tudo aquilo que nós defendíamos de direito para os nossos clientes, para qualquer pessoa, não era só para cliente, eu tive 35 clientes da Lava Jato, mas eu falei muito mais do que para os meus clientes. Eu falei para manter rígida a Constituição brasileira, em nome do Estado Democrático de Direito. Então, eu penso que chegou o momento maduro. Já há uma série de investigações contra essas pessoas. E existe um inquérito no Supremo, na Procuradoria da República, em que o Moro é frontalmente investigado. Tanto é que ele já tem advogado constituído, até foi muito interessante que a primeira providência do advogado, um bom advogado, excelente advogado lá do Paraná, foi fazer uma petição pedindo paridade de armas, o que é importante, né? Quer dizer, é ver essas pessoas agora. Eu digo sempre o seguinte, o Moro costumava dizer, segundo amigos meus que frequentavam esse cidadão, que a maior derrota deles, da Força Tarefa, foi o julgamento da presunção de inocência. Eu fui o autor da primeira ADC, com muita honra. Eu defendi no Supremo Tribunal a ação direta constitucional dada pela presunção de inocência. Agora eles vão poder se beneficiar de uma decisão constitucional. Se condenados, terão que ser recolhidos ao cárcere, tão somente após o trânsito em julgado. Então, assim, nós não podemos ir, como diria lá nas minhas Minas Gerais, com muita sede ao pote. Vamos manter os ritos constitucionais, vamos acreditar que essas instituições estão funcionando. O Supremo ontem teve um julgamento
repito, o professor Boaventura Souza Santos fala que o Supremo Tribunal deve um reencontro com a nação brasileira ao resgatar o sistema de justiça. É exatamente isso que começou a ser feito ontem. Uma decisão importantíssima, com um peso fundamental para que nós possamos ter de volta a credibilidade no sistema de justiça. Cacai, você já falou uma vez, e as pessoas têm repetido isso, inclusive dando crédito a você, de que hoje o principal ato revolucionário no Brasil hoje é cumprir a Constituição. E você já falou também sobre a questão, há muito tempo vem falando, na verdade, a questão da modelação, da contribuição, da colaboração premiada, que foi utilizada mais ou menos como método de tortura. E a gente viu um vazamento, uma coisa estarrecedora, que teve eu esqueço agora o nome do procurador, acho que foi o próprio Robito, dizendo que para pressionar a OAS, né, para fazer o Léo Pinheiro delatar na questão do triplex do Lula, era preciso esmagar a OAS de tal forma que ela só voltasse à mesa de negociação depois de mijar sangue. Essa é uma expressão dos torturadores do doicode. Exatamente. Durante a ditadura. E eu queria passar para aqui, não sei se você já viu, mas para quem não viu, se você não viu, uma fala da presidenta Dilma que foi brutalmente torturada pelo regime militar, pela ditadura militar, né? Ela e muitas mulheres foram torturadas, inclusive até mijar sangue, né? E ela fez ela comentou esse fato. A Sara Góes separou para a gente essa parte da entrevista que ela deu à Fundação Perseu Abramo, da qual participou o DCM, que é uma coisa assim, é de um simbolismo aterrador, é uma coisa que você não imagina, inclusive de um homem jovem. Esse Robertson é um homem jovem, né? Um sujeito que não conheceu a ditadura e não estudou a ditadura, que não sabe nada, está descolado e fala uma barbaridade dessa, e a gente tá ficando cada vez mais, eu pelo menos, estupefato com as coisas que estão emergindo desse esgoto. Na náusea. Náusea, nauseante, exatamente. Sara, você pode botar para a gente, por favor, esse que você separou para a gente ver, da fala da presidenta Dilma? Eu escutei agora, nesses dias, uma frase que eu escutei antes, lá na década de 70. Os procuradores dizendo o seguinte: nós vamos fazer ele mijar sangue. Da OAS. Esta é a fala dos torturadores para nós. Essa fala, ela foi dita, redita, tredita para os militantes, os que foram presos e que foram torturados. Era dita e redita. E muitos, de fato, mijaram sangue. Então, eu vou te falar o seguinte: é estarrecedor isso partindo de procuradores. Então, você também tem uma ideologia de um autoritarismo e um desrespeito aos direitos humanos fantástico. Porque isso é fala de torturador. Seja ele de preso político, seja ele de preso comum. É fala disso. Estarrecedor. E olha, desde ontem eu estou com um nó na garganta por causa disso, por causa da fala da Dilma. Porque você lê isso, é estarrecedor, você fazer a conexão com a história, mas você ouvir de uma mulher torturada. É triste, é impressionante. Ela ouvia isso no pau de arara, levando choque na genitália e porrada na cabeça. É impressionante, muito impressionante. Eu desde ontem estou com esse nó aqui na garganta, e agora passou de novo, me deu esse nó aqui na garganta, Cacai, dá vontade de chorar. O Leandro, eu fiquei emocionado, porque eu não conhecia a fala dela. Eu acompanhando esse processo e vendo essas gravações, da náusea, quando eles ridicularizam a dor do Lula com a morte do Neto. Com a morte do Neto, a dona Marisa. É uma coisa assim, esse grupo é um grupo, eu achava que eram só indigentes intelectuais, mas são pessoas amorais, pessoas... São sádicos. São sádicos. O próprio Beltrão fala assim, eu já perdi a vergonha na cara. Quer dizer, é tudo Sim. pelo poder, né? É muito nauseante ver assim, eu que sou advogado, que preza a Constituição, eu falei da tribuna do Supremo mesmo, falei, olha, na verdade, quando eu fui discutir a presunção de inocência, eu falei da tribuna do Supremo, olha, eu achava que com 40 anos de advocacia eu estaria aqui pregando o fim
da pena de prisão, uma discussão diferenciada, eu estou aqui pregando a presunção de inocência. Eu falei, hoje, na minha visão, hoje, cumprir a Constituição é um ato revolucionário. Eu falei isso da tribuna do Supremo. Sim. Porque, na realidade, a gente imaginava, eu batia muito nisso, mas a gente nunca tinha ouvido. Quando você ouve, dói, dá náusea. Assim, eu digo o seguinte, eu tenho falado, viu, Leandro, a necessidade dos advogados também serem investigados, para que a gente tenha legitimidade para apontar a mão para o Ministério Público e para o Judiciário, e aqueles advogados que faziam as delações corrompidas. Claro, tem advogados sérios que usavam o Instituto da Delação, que é um instituto importantíssimo, eu sempre disse isso, mesmo quando eu critico, eu digo, no combate ao crime organizado. Só que lá, as delações, a gente sabia, as prisões eram feitas para poder delatar. Eu sei porque eu tinha agente de polícia que gostam de mim, mesmo procuradores que me ligavam constrangidos. Cacai, eu sei que você perdeu o cliente tal porque eles pressionaram o cliente para ir para outro advogado, que é um advogado que é ligado à força-tarefa. Então, como eu nunca acompanhei nenhuma delação, eles começaram a me alijar dos processos, graças a Deus, porque eu queria que eles me alijassem mesmo, porque eu não queria estar perto desse esgoto. Mas e esses advogados? Será que eles não sentiam o cheiro putrefato que existia naquelas relações? Eu acho que nós temos que fazer. A OAB também merece ou precisa dar uma resposta sobre isso. Porque não, tem uma fala agora que, para mim, foi uma das coisas que mais me revoltou, porque é o Deltan com outro procurador, nunca sei muito o nome deles, tentando proteger uma delegada que forjou um depoimento. Olha o que é o fim da credibilidade do Poder Judiciário. Quando eu era menino, lá em Patos de Minas, eu ouvia dizer de um escrivão que ouvia a pessoa fazer um depoimento e batia outro. Ele era tido como um herói ali do fórum. Nós estamos falando de uma delegada que era meio coqueluche desse grupozinho, desse grupelho, e essa delegada, segundo os procuradores, forjou um depoimento que não existiu. Não tem nada mais grave. Você imagina se esse depoimento for usado para condenar alguém, Leandro, como é grave isso? E o procurador prevaricando ao saber que era forjado, em vez de dizer, nós temos que abrir uma investigação imediata para saber por que ela forjou. Não, vamos arrumar isso e dar a entender que já tiveram outros depoimentos forjados. E aí, tem uma frase que eu chamei a atenção da OAB, que ele fala assim, pô, nós confiamos demais nos advogados e nos delatores. Opa! Confiou demais nos advogados? Quer dizer que os advogados faziam parte, ou alguns, dessa estrutura de forjar documentos, de usar as prisões para delação. Olha, nós estamos passando isso ali. Eu fico feliz, você sabe. Eu andei o país durante quase 6 anos, mais de 5 anos. Às vezes, chegava em lugar com 200 pessoas, já falei para 4.000 pessoas em Cuiabá, dizendo isso. Eu não sou contra a estrutura do Ministério Público. Eu sou contra essa instrumentalização. Essa delegada, alguém está lembrando aqui, é a que é responsável direto pelo suicídio do reitor lá do Sul. Então, naquele momento em que nós fazíamos esse enfrentamento era feito ainda sem uma estrutura real para abrir investigação. Agora não. Agora está aí para quem quiser ver. Quem não quiser ver, aí nós temos que fazer um outro tipo de enfrentamento. Porque é impossível que a gente não anule esses processos, todos onde houve esse conluio, e é impossível que a gente não pegue necessariamente, ainda que com todos os ritos protegidos, que a gente não faça uma investigação em cima desse juiz, em cima desses procuradores, em cima desses delegados. Até porque, Leandro, eles não representam o Ministério Público, eles não representam o Poder Judiciário, que na sua grande maioria é composta de pessoas sérias. Essa é a maior verdade. Quando esses procuradores da Força Tarefa foram designados para trabalhar junto ao GAECO, eles falaram que era uma tentativa de acabar com o combate à corrupção. Opa! Está dizendo, então, que os procuradores da República que são do GAECO são desonestos? Está dizendo que eles são incompetentes? Quer dizer, tudo isso é absolutamente grave e tem que ser enfrentado. Leandro, eu tenho um compromisso às 11 horas. Então, ótimo. Cacai, olha, então, muito obrigado pela sua presença, tá? Foi, como sempre, engrandece demais aqui o Diário do Centro do Mundo. Espero que você volte sempre. Tem muitas dúvidas sempre, né, em relação à Operação Lava Jato e a tudo isso que está acontecendo no Brasil.
Eu sei que você está com pressa. A Sara vai levantar o dedinho aí para parar o que eu estou falando, mas o Cacai tem quem sair mesmo, Cacai. Então, muito obrigado. Obrigado, nós nos vemos obrigado, Sara. Possível, tá bom? Grande abraço, saúde e paz para ti. Sempre à disposição. Um abraço grande, obrigado a vocês. Tchau, tchau. Fala, Sara, agora dessa vez eu te atropelei. Pode levantar o dedinho, mas ele estava me pedindo aqui no particular para que ele tinha que sair de qualquer maneira por causa do compromisso. Mas fala aí, temos uns superchats aí represados, temos mais membros? Tá difícil conseguir membro, né? Não é? Tá complicado demais, aqui tá parecendo carnaval de crente, não consegue membro de jeito nenhum. Ô, por favor, vamos lá, gente, a gente precisa de novos membros, pô, né? Parece que só tivemos 2 membros hoje, você precisa de R$3 por mês, vamos ajudar o DCM, vamos participar mesmo integralmente dessa luta nossa. Quem pudesse, né, agora se tornar membro, por favor, faça isso enquanto a Sara Góes vai lendo esses superchats que estão aí represados. A gente tem superchat represado e tem um membro oculto, né? Porque o YouTube registrou a entrada de um membro no início da live, mas não aparece o nome da pessoa. Estou grata, assim, não sei quem foi, mas obrigada. É um membro fantasma? É um membro fantasma. E aí, Leandro, eu tenho um recorte dessa fala da Dilma no canal do DCM. Então, gente, vamos fazer essa fala circular. As pessoas que ainda têm um mínimo de fé na Lava Jato, Sérgio Moro e companhia, por favor, mostrem o vídeo para essas pessoas. Sara, esse troço me deu um nó. Aí passou de novo agora, me deu um nó aqui na garganta. Porque, assim, o que também é muito impressionante é a serenidade com que a Dilma fala disso, né? A racionalidade de quem digeriu isso por 50 anos e é capaz de falar isso olhando no olho das pessoas, né? Sem colocar, inclusive, paixão no que está dizendo, de forma racional, para mostrar, porque só de forma racional você consegue dar a dimensão do absurdo. Né? Por isso que a história é tão importante, por isso que é tão importante estudar a história, porque a dimensão do absurdo ela só pode ser colocada racionalmente. E a Dilma fala disso com uma franqueza, ela olha no olho das pessoas para contar isso. E se você não entendeu, e se você não foi tocado por isso, desista. Você é um imbecil bolsonarista. Você não tem cura. Você é um imbecil bolsonarista. Você não serve para nada. Você é um ser humano que não merece estar vivo. Você é um ser humano desprezível. Se você ouve a Dilma falando o que falou e não se emociona e não entende a dimensão desse absurdo, você não merece estar vivo. Você está fazendo hora extra. Você é um imbecil bolsonarista. Você é uma das figuras que o Brasil tem que se livrar. Você e a sua laia de bolsonaristas. Porque se você ouviu a Dilma falando isso e não entendeu nada, você não entende nada do que está acontecendo. Você não sabe o que significou essa Operação Lava Jato. Né? É revoltante, Sara. Essa fala da Dilma é para ser colocada todo dia para as pessoas ouvirem e entenderem o que foi essa Operação Lava Jato, o que são esses sádicos, esses doentes, esses amorais da Operação Lava Jato, esse Sérgio Moro nojento, repugnante. Esse homem merece morrer na cadeia. Ele e essa tropa de indigentes morais, indigentes intelectuais da quadrilha de Curitiba, Robito, Deltan Dallagnol. Essa gente tem que ter um fim podre, que nem eles. Vamos lá, Sara Góes. E sabe, Leandro, que eu cresci ouvindo relatos sobre tortura. Era um ambiente muito louco, né? Porque eu venho de uma família de presos políticos que se associaram, fizeram parte da Comissão da Verdade e tal. Mas parece, talvez na minha memória, isso tenha se transformado num bicho-papão. Eu nunca imaginei que com 35, quase 36 anos, eu fosse ver gente da minha idade reproduzindo essas falas. Nunca. É muito aterrorizante isso. Vamos lá. Vou ler aqui os superchats que estão faltando. Vários do Chacal. Vários do Chacal Siqueira, inclusive. O Nilson Ricardo fala, saiu pesquisa daquele Paraná Pesquisas e continua ali apontando os 30% de aprovação. Como é que é possível? Vocês sentem isso no círculo social de vocês? Eu posso garantir que não, porque eu não tenho um amigo bolsominion. E você, Leandro?
Nossa, já tenho familiares bolsominions, assim, pessoas próximas, que eu, sinceramente, não sei mais o que fazer, Sara, sabe? Eu estou optando pelo silêncio, pelo afastamento, pelo silêncio, entendeu? Porque eu não tenho mais nenhuma relação emocional com essas pessoas, porque, assim, para mim, é o fundo do poço da degradação humana hoje você apoia o Bolsonaro. Se você apoia o Bolsonaro, com tanto de informação que já tem à disposição, porque ninguém mais pode dizer que foi enganado, ou que está sendo enganado. Você pode até dizer que foi enganado, mas você não pode dizer que está sendo enganado. Você não pode encontrar um ponto de conexão entre a sua humanidade com o Bolsonaro. Se você apoia o Bolsonaro, é porque você está conectado com o Bolsonaro, você se identifica com o Bolsonaro. Então, se você se identifica com o Bolsonaro, você não é um ser humano razoavelmente aceitável. Você é um ser humano que apoia a tortura, a morte, a destruição, o genocídio. Assim, por alguma razão você fez essa opção e é a opção sua, né? Não me obrigue a se relacionar com quem tem esse tipo de opção. Eu não consigo. A minha humanidade não permite, a minha experiência humana não permite, o meu conhecimento científico não permite, o meu repertório, né, literário não permite. Então, assim, se você apoia o Bolsonaro, eu sei quem você é. Eu sei o que você é. Eu sei o que você pensa. Então, não tem que ter relação mais com essa gente. Essa história de que tem que dialogar com essa gente não existe, porque é impossível dialogar com fascistas. É impossível dialogar com gente que acredita na tortura, na violência, na destruição, né? Na misoginia, na homofobia, no racismo. Vou dialogar o que com essa gente? Essa gente tem que ser tratada na vara de marmelo com salmoura. E ponto final. E ser processada pelos seus crimes e morrer apodrecendo numa masmorra, sem que ninguém nem saiba que eles morreram. Para que a gente não tenha nem a memória de que eles existiram. Uma hora a gente vai ter que se debruçar sobre esse fenômeno e descobrir por que tanta gente ficou doente e por que tanta gente se mantém por opção nessa doença, Sara. Né? Se não é mais uma questão sequer sociológica, é patológica mesmo. E tem que saber o que vai fazer com essa gente depois. Né? Eu tenho algumas ideias, mas são ideias que eu prefiro nem colocar aqui para não acharem que eu enlouqueci de vez, tá bom? E aí eu aproveito para apresentar para vocês um novo personagem aqui que o Alexei Santana mandou para mim, é a guilhotina super fofa. Olha só que não, essa é maravilhosa. Essa eu quero fazer um quadro, vou botar um quadro aqui atrás da guilhotina fofa. Dá pra gente ver a guilhotina fofa ou não? Pior que ela tá pequenininha, né? Mas eu acho que com o contraste ela melhora. Deixa eu ver aqui. Ó. Quero muito ver a guilhotina fofa. Gente, ela é maravilhosa. Eu vou preparar uma arte maior. Faz um maior. A guilhotina super fofa é maravilhosa, hein? Ai, Alexei, lavou minha alma. Ele tira uma onda com essa história da perinha do Pedro e mandou a guilhotina super fofa aqui pro café da manhã. Muito bom, parabéns, obrigado. Como é o nome dele? Alexei Santana. Alexei, ó, meu fígado para você, viu? Obrigado pela guilhotina. Essa guilhotina lavou minha alma agora de manhã. Maravilhosa. Leandro, tem aqui alguns superchats, eu vou continuar na leitura. O Juvenal Neri fala, tô chorão. Aí manda os superchats pra gente. Obrigada, Juvenal. Obrigado, meu caro. A Luciana Zero fala, vou hoje mesmo no BRB fazer um empréstimo para comprar uma casa. Aí termina, kkkkkk. KKK não, hahaha, por favor, KKK, a gente está querendo restringir o KKK aos bolsonaristas, até para identificá-los, tá? É da gatilho, né? Isso. O Edilson Carvalho mandou um desenho, o Chacal Siqueira mandou 1, 2, 3, 4 superchats sem dizer nada, aí no último ele fala assim, porra, foi superchat, mas pelo menos não foi com kkkk. Muito bom. O Nilson Ricardo fala, a pesquisa do Paraná, né? O Marcelo Luiz fala, a via para retirar o Bozo é a psiquiátrica, deve ser interditado por ser um mentecapto. O Alcides Ágil fala, qual vai ser a manchete do Sistema Globo sobre o resultado da suspeição do Moro? Estava se questionando aqui. A Maria Cristina fala, caro Cacai, como convencer o Congresso a obrigar o presidente genocida a comprar vacina? É a Pané? É a Natália. A Nátia Coelho manda um controle de videogame aqui pra gente, um desenho novo. A Ana Pinto fala, falou por mim, Leandro. Alcides Ágil fala, um bolsonarista convicto é aquele que apoia. É um pacote, tá?
Ustra, Ponta da Praia e Urinaçangue. Isso, exatamente. Inclusive, eu acho que talvez uma estratégia para envergonhar essas pessoas é o tempo todo jogar isso na cara. Pois é. Sentem vergonha. Sara, você tem razão. Esse Robertson, esse Robito, onde ele aparecer, as pessoas deveriam esfregar isso na cara dele. A vida toda, até ele morrer. Se ele for no shopping, se ele for no teatro, se ele for no cinema, onde ele aparecer, não precisa bater, não. Não precisa meter a vara de marmelo, não. Assim, só joga isso na cara. Fala assim, vai mijar sangue, seu filho de uma puta. Vai mijar sangue, seu escroto. Até ele morrer, para ele nunca esquecer do que ele disse. Sabe, Leandro, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu fiz uma besteira quando eu estava eu tinha, sei lá, 19, 20 anos. Eu vi um policial batendo numa pessoa, todo mundo viu, né? Eram centenas de pessoas, era um terminal de um ônibus. E aí eu comecei a filmar e eu gritei assim, eu vou filmar para mostrar para o teu filho o que é que papai faz no trabalho. Esse policial surtou. Sabe quando você fala uma coisa, assim que você termina de falar, você pensa, o que foi que eu disse? Vai dar Mas merda. eu acho que a estratégia é essa, é apelar para esse tipo de coisa. Fazer a pessoa sentir vergonha do que ela é, né? Do que ela se tornou, enfim. Vamos lá, continuar aqui, que eu acabei me empolgando. A Maria Cristina perguntou como é que faz para forçar a compra da vacina, né? A Rosane, novos membros. Rosane Tavares, Antônio Alves Júnior, Valdec Santana, Maria Viana, Diva Fraga, que se tornou membro, depois mandou uma mensagem dizendo, olha, me tornei membro. Se tornaram membros mais uma pessoa invisível que o YouTube não consegue mostrar. Mas aí o fígado aqui. Fígado maravilhoso. Hoje é um dia especialíssimo para vocês se tornarem membros. Gente. A nossa luta está ficando cada vez mais importante. Então, quem se torna membro de um grupo de resistência. Muito obrigado, viu? Beijo grande para vocês. E aí tem 2 superchats aqui. A Paulinha Menicone, ela está sugerindo um outro personagem, que é o Paredão Super Fofo. Maravilha! Estamos fazendo essas imagens todas. O Paredão Super Fofo é maravilhoso, né? É impressionante o clima do café da manhã, como é um clima sanguinário. Maravilhoso. Tem que ser, mas a gente tem que reagir, né? Tem que ser, às vezes, igual o André Constantini, sabe? Eu, cada vez, assim, eu implicava um pouco com o André Constantini gritando, mas agora eu fico esperando ele gritar para ele botar temperatura nas minhas veias. Hoje mesmo eu estava ouvindo ele no 247. O André Constantini está coberto de razão, gente. Acabou a fase da conciliação. É um discurso muito lindo, muito fofo na conciliação. Ele falou, tem que ir para o pau. Ele falou uma coisa tão importante, Sara, hoje, que a gente tem que se atinar a isso. Sobretudo quem é branco, de classe média, tem que atinar para uma coisa. O isolamento social é uma novidade para a gente da classe média, para quem... O isolamento social existe há 500 e tantos anos para os pretos e para os pobres. Na favela, o isolamento, eles estão isolados socialmente desde sempre. Então, assim, a pandemia nos trouxe outras discussões. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto mesmo, das nossas caixinhas e tal, e olhar pelos olhos de pessoas como Constantini. Olhar pelos olhos desses caras. Porque esses caras é que veem a realidade. Porque eles sentem na pele. Ele falou assim, o preto na favela, quem nasce no SUS, ele falou, já nasce lutando. Porque o maior número de mortandades em partos são nos hospitais públicos. Então o cara já venceu uma barreira ali, na briga ali na hora de nascer. Esse cara já nasceu ali brigando, lutando para nascer. E depois ele vai lutar a vida inteira nas ruas. E agora, esses caras estão dizendo assim, chega, vão deixar a gente morrer? Ele falou assim, eu não vou me entregar sem lutar. Então, essa luta, ele está montando centros socialistas na periferia. Esse cara vai todo dia na Central do Brasil, em plena pandemia, convocando as pessoas que não são de grupo de risco para ir com ele, para politizar os trabalhadores que descem ali dos trens e vão para o metrô, assim, aquela multidão que circula na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E sabe o que ele falou? Que passa gente pobre, indo para a Baixada Fluminense ou indo para os morros, pobre assim, acabou a mamata, Lula ladrão. Gente pobre que foi lavada e continua tendo o cérebro lavado pelas igrejas neopentecostais. Claro, porque quem atua nessa ideologização nas favelas, nas comunidades pobres e nas periferias, não são os partidos, não é o DEM, não é o MBL, entendeu? Não é a Globo News, são as igrejas
neopentecostais. Então a gente tem muitas frentes de luta, Sara, muitas frentes de luta, Sara. E a gente tem que sair das nossas caixinhas e seguir pessoas como Constantine, né, para poder entender o mundo que a gente está vivendo hoje, Sara. Olha aí. Olha aí. Guilhotina fofa. Então, assim, a gente vamos oferecer todo dia uma guilhotina fofa para alguém. A minha guilhotina fofa de hoje, obviamente, é para o Sérgio Moro. Então, o prêmio Guilhotina Fofa de hoje vai para o Sérgio Moro e todo dia a gente oferece para alguém. O que você acha, Sara? Acho maravilhoso. O pessoal estava falando aqui, vocês têm que fazer um momento paredão super fofo, guilhotina super fofo. Acho sensacional. Vamos nessa. Ótimo. Então vamos nessa. Leandro, o superchat pendurado aqui. O Júlio Silveira falou assim: sensibilizado com os apelos e a ira santa do Leandro Esperança, a graça da Sara Góes e a gestão da Marília Besmos, eu me reentrego aos membros. A Marília está vendo a gente? Não, né? A Marília está sempre vendo a gente, Leandro. Caralho, é a hora que me dá um arrepio isso, sabia? É isso. Eu lembro que a Marília está em algum lugar nos observando. Sempre. A Delcele Mascarenhas Queiroz fala: Leandro, acho que o Alexei é da família do Fernando Santana, da Bahia. Eu acho que você conhece. Eu vou perguntar. Eu sei que ele é fotógrafo, mas não sei se ele é baiano. Desculpa. O Alexei é um dos que se tornaram membro, é isso? Não? O Alexei foi o que fez a guilhotina super fofa. Ah, a guilhotina. Fernando Santana, se é que eu acho que ele está falando, foi um deputado, um quadro antigo do Partido Comunista Brasileiro, que depois foi deputado do MDB, né? Foi importantíssimo na resistência à ditadura e tal, e foi um deputado muito importante, um político muito importante da Bahia, mas que acabou depois indo para aquele PPS, enfim, se perdeu naquela transição mal feita do Partido Comunista. O PPS, depois, eu acho que inclusive ele já deve ter falecido, porque ele era bastante velho. Perguntei para ele aqui se ele é baiano ou de família baiana. A Adelita Pedrosa mandou um superchat aqui que eu fiquei, nossa, dá até tristeza. Ela fala: eu fui contaminada por uma coxinha, estou no hospital, internada e indignada. Força, paz e saúde para você, querida. Tomara que você supere rapidamente isso aí, viu? E que essa coxinha pague com a própria vida por ser tão estúpida. É isso, gente. Estou devendo mais nada, viu? A guilhotina representa o discurso do... Vem cá, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira, né? Não vou nem comentar, viu, Sara? Que eu estou hoje aqui, se eu for comentar isso, eu vou perder um pouco a estribeira. Mas, enfim, vamos aproveitar. A Dilma de novo, para lembrar. Se foi alguém que viu o vídeo da Dilma e não entendeu o que a gente está falando, eu sinto muito. Desista. Enfia a cara numa privada e dá descarga. Desista da vida, minha filha, desista. Se foi uma piada, tudo bem, desculpa se eu não entendi, tá? Olha só, muito obrigado a todos pela participação, foi uma ótima entrevista com o Cacá, e o Cacá é sempre uma presença luminosa para esclarecer essas coisas, sobretudo de Operação Lava Jato. Muita gente mandou superchat, atendeu os nossos pedidos, super sticks, muita gente atendeu o nosso pedido de se tornar membro. A nossa luta é diária, espero que vocês entendam. Eu sei que às vezes a Veridiana mesmo fala: pô, Leandro, chora demais, já está enchendo o saco, mas eu tenho que chorar, não tem jeito. Quem não chora, não mama. Então, continuamos aqui a chorar todo dia, precisamos muito da ajuda de vocês. Está aí a Leila Matos, vocês pedem colaboração, a gente manda superchats com perguntas, vocês não leem. Do que adianta? Desculpa se em algum momento a gente não leu, não é nossa intenção, né, Sara? Hoje mesmo o entrevistado teve que sair às 11 horas e ainda tinha um superchat para ler, a gente está lendo agora. Teve algum superchat que a gente não leu, Sara? Li tudo, inclusive da Leila. Mas eu imagino que ela está falando porque ela queria que o superchat dela fosse discutido com mais atenção. Pois é, eu tenho a impressão que foi até ela que perguntou o que pode ser feito no Congresso para barrar o genocida, não foi isso? E o Cacá já havia saído, até porque ele já tinha explicado isso mais no início da live. A utilização dos decretos legislativos, é a possibilidade de fazer uma CPI, é de legislar onde o Executivo não está legislando. Né? Mas desculpa, viu? A intenção não é nossa, não é essa. A gente às vezes não consegue controlar o fluxo de informação com o tempo do entrevistado e acontece da gente não conseguir colocar o superchat para ele ler. Mas a gente lê os superchats todos aqui entre nós, né? Isso a maior parte do tempo não acontece, mas às vezes, infelizmente, acontece e a gente não tem muito como resolver, né, Sara? É isso, e a Leila Matos, ela sempre manda uns superchats assim da hora, ela é bem provocativa. Então, e ela é bem Leila, desculpa, né? Se aconteceu, eu espero que não aconteça mais. E a Marisa Reichmeier?
Hashmaier. Mandou um superchat, não disse nada, mas a gente entendeu, a gente sentiu e estamos juntos, viu? Tá bom. Mais alguma coisa ou posso me despedir dos nossos amigos e amigas aqui? Só para avisar que amanhã tem Rui Costa Pimenta, ele tá bem, tá recuperado. Legal, bom demais. Rui Costa Pimenta é outro cara que eu quero conversar muito sobre política, porque é outro cara que dá uma dimensão especial para o que está acontecendo no Brasil. Então, muito obrigado a todos, um beijo muito grande para quem mandou superchats, stickers, para quem não mandou, só mandou comentários, para quem deu os likes, para quem se inscreveu no canal, ó, estamos terminando aí, olha lá, tá inscrito, não tá? Para dar um clique e pronto, agora a gente pode ir embora. Um beijo grande para todos. Sara, muito obrigado por tudo de novo, um beijo. Valeu, cheiro. Tchau, tchau, gente. Eu escutei agora, nesses dias, uma frase que eu escutei antes, lá na década de 70. Os procuradores dizendo o seguinte: nós vamos fazer ele mijar sangue. Da OAS. É isso aí. Esta é a fala dos torturadores para nós. Essa fala, ela foi dita, redita, tredita para os militantes, os que foram presos e que foram torturados. Era dita e redita. E muitos, de fato, mijaram sangue. Então, eu vou te falar o seguinte, é estarrecedor isso partindo de procuradores. Então, você também tem uma ideologia de um autoritarismo e um desrespeito aos direitos humanos fantástico. Porque isso é fala de torturador. Seja ele de preso político, seja ele de preso comum. É fala disso.